últimos 12 meses, o CPI teve um aumento de 2,7% ante o ajuste sazonal. Já trago para vocês a atualização. Foi um aumento especificamente no mês de dezembro de 0,3%, portanto, no último mês do ano de 2025, 0,3% em dezembro, segundo o Departamento de Estatística de Trabalho dos Estados Unidos, mas fecha então o ano de 2025, inflação, no caso, o CPI em 2,7%, era exatamente este o consenso de 2,7%. Você vê até aqui, se a gente der um zoom, você consegue entender um pouco mais sobre esse desempenho. Ó, aqui o 2,7%. Que é o resultado dos 12 meses, tá? Olhando para questões específicas, tá? Índice de habitação subiu 0,4% em dezembro, foi o principal fator para o aumento mensal do índice geral. Alimentos subiu 0,7% no mês. Alimentos consumidos em casa, alimentos consumidos fora de casa também. O índice de energia subiu 0,3% em dezembro. Olhando para o cenário, olhando especificamente para a questão do índice geral, o que exclui alimentos e energia, foi uma alta de 0,2%. E os índices que aumentaram no mês, lendo aqui essas informações que foram divulgadas neste momento, incluem recreação, passagens aéreas, assistência médica, vestuário, cuidados pessoais e educação. Portanto, o que a gente tem aqui, o núcleo do CPI, no caso, o núcleo da inflação, que exclui aqueles itens mais voláteis, que são itens como alimentos, energia, teve uma alta de 0,2%. O índice geral de itens subiu 2,7% nos 12 meses, como a gente trouxe para você, para fechar com o mês de dezembro. Foi o aumento que estava previsto, inclusive, tá? Vale a gente ficar atento aos desdobramentos. Já aproveito rapidinho e venho contar para vocês como é que estão os futuros americanos, que, lembro, abrem só às 11h30 da manhã pelo horário de Brasília. Futuros americanos continuam operando em queda, em torno de 0,22 Dow Jones, S&P 500 continua caindo em torno de 0,15 e Nasdaq 100 agora caindo 0,26% diante de um CPI que vem dentro do que era projetado, CPI que faz esse cenário para a inflação, que mostra como é que foi a inflação ao longo do ano de 2025, fechou em 0,3%, em alta de 0,3% em dezembro, e agora a inflação para 2025, segundo o CPI, então, segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, fecha com 2,7%, Departamento de Emprego e Estatísticas norte-americano. E é um dado, pessoal, super importante dos Estados Unidos para quem quer ficar de olho em qual deve ser o desempenho dos juros daqui para frente. Muitas dúvidas continuam, as dúvidas persistentes, inclusive com aquele cenário de que precisa acompanhar a inflação a caminho da meta. E lá nos Estados Unidos, pessoal, a inflação é 2%, não é 3%, como por exemplo é aqui, tá? Portanto, a meta da inflação segue em 2% nos Estados Unidos. E, assim, diante desse cenário, o CPI fecha o ano de 2025 acima da meta da inflação, que é 2,7%. A gente sabe que o Federal Reserve tem se dividido muito entre seus dirigentes, uma parte que acredita que é necessário focar na inflação, no caminho da inflação rumo à meta, e outra parte do Federal Reserve que fala que é necessário acompanhar os dados de emprego, o mercado de trabalho que está muito desaquecido, segundo parte do Federal Reserve também. Portanto, são esses dois pontos para a gente continuar atentos. CPI dos Estados Unidos, que acaba de sair, subiu 0,3% em dezembro e fecha o ano de 2025 em 2,7%.